infinita, mas a gente tem a diversificação no nosso caso de cliente é muito grande, porque a gente tem cliente desde o agronegócio até decorativo. Porque eu vou falar do meu caso, né? Que a gente compra as máquinas que vêm da China e tudo mais. Elas não vêm adequadas ao nosso. Cada país tem a sua adequação. Então ela não vai vir lá uma dobladeira hidráulica com duplo bloco, não vai vir uma laser talvez fechada, alguma coisa nesse sentido. E nisso eles também já têm uma vantagem competitiva lá. Aí tem a questão da tecnologia, né? Então, poxa, esse componente, ele tá vindo, sei lá, dos Estados Unidos, está vindo da Suécia. Isso não é exatamente um problema. A gente gostaria que ele fosse desenvolvido aqui. Mas quanto vai me custar para criar essa tecnologia do zero? Ou eu posso já embarcar em cima dela? Qual que vai ser o meu diferencial? Sejam bem-vindos, mais um podcast Metallic. Hoje, Denise, qual o número? Hoje é o nosso 10º episódio. Tá indo bem, né? Tá indo bem, Tá indo graças bem. a Deus. Convidados muito bons, os assuntos bons. Tem dado certo. Tem dado certo. A gente tem conseguido, de alguma forma, trazê-los aqui para conhecer um pouco mais sobre o mundo industrial. E hoje a gente traz um assunto que é bem interessante, importante e tem umas dicas, né? Que o pessoal sempre pede algumas dicas pra gente. Dicas empresariais, né? Eu também não sabia dessa dica, descobri há pouco tempo, tá, gente? Então, no nosso ramo de corte com formação, tem algumas especialidades que a gente precisa discutir. Nós somos associados à BIMAC e hoje nós estamos com duas pessoas muito especiais aqui, não é? O Lourenço Righetti e o Marcos Pérez. Eles são especialistas da BIMAC, tá, gente? Então, eles vão se apresentar aqui e vão trazer uns assuntos muito interessantes pra gente. A BIMAC é a BIMAC. Todo mundo fala da BIMAC, né? Todo mundo... Eu nem sabia que existia. O que é essa BIMAC, né? É um sindicato que vai vir tirar dinheiro da gente ou não é? Como que funciona isso aí? Porque dá medo, né? Não é? Somos associados recentes. Não temos mais medo, conhecemos, mas gostaríamos que vocês apresentassem o que é a BIMAC. Obrigado pelo convite, né? Muito bom a gente vir aqui para conversar, né? Sim. E comunicação é uma coisa que a gente tem que pecar pelo excesso, né? Então, a BIMAC está aí para representar esse setor, né? Eu sou o Marcos Pérez, eu sou superintendente de mercado interno lá da BIMAC, né? E a BIMAC, a gente diz que é a casa da indústria, né? Então, mas acho que mais adiante eu posso explicar um pouco mais, só me apresentar. Sim. Estou à frente desse segmento que representa aí quase 40 segmentos, que são segmentos da nossa indústria, né? Então, a gente tem os segmentos da indústria, a gente tem eles dentro da BIMAC aí também. Muito bom. Você é carioca? Sou carioca, mas você... Carioca da gema, né? Meu pai é carioca, né? Mas quando eu vou para o Rio de Janeiro, perguntam de onde eu sou. Ah, é? Você tá perdendo o sotaque? O meu sotaque tá um pouco já... Tá apagado, é? Misturado. Meu pai 40 anos já aqui mais ainda, né? Meu pai... E não perde sotaque. Ah, não. E eu vou pro Rio de Janeiro, eu já volto já falando arrastado. Já, né? Aí você carrega o sotaque. Carrega. Não, mas ele não tem tanto sotaque assim, não. A gente percebe mais por conta do R, né? Que é mais forte. Pois é. Mas não é assim. Dá bastante diferença. Você falar com um carioca... Sim, um raiz, né? que tá lá e falar com um carioca que tá fora E desculpa interromper, Lourenço, desculpa interromper. Se apresente. Por favor. Eu sou Lourenço Righetti. Eu trabalho na BIMAC como consultor, sou engenheiro industrial mecânico e dentro da BIMAC eu trabalho no departamento de tecnologia. Sim. E a minha principal atividade é cuidar do relacionamento das normas regulamentadoras. Certo. Basicamente é isso. Todas as NRs. Todas as NRs. Legal. Algo que a gente gostaria de discutir hoje também um pouquinho aqui. A gente quase não gosta, né, de falar sobre NR12, né, gente? Tá ficando chato esse assunto. É chato, mas necessário. Porque mas nos é últimos muito importante. podcasts, se vocês viram ou não, a gente sempre discute isso. A gente fala sobre a segurança das máquinas, do laser, principalmente, que é perigoso. Então o pessoal acha que fica um pouco maçante, mas não é. É necessário. E pela história que nós vamos ouvir aqui hoje, isso daí já vem lá da década de 70 para melhorar realmente a vida do trabalhador. Quando você nasceu, eu também. Sou década de 70. Tá? Não sei se você é década de 70 ou não. Mas eu sou dessa época, sim, né? Explica um pouquinho o que é a BIMAC pra gente, só para entender. A BIMAC é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, né? Então, quando a gente fala máquinas e equipamentos, eu acho que a gente pode resumir em 4 grandes grupos, né? O primeiro grupo é o grupo metal mecânico, onde você tem ar comprimido, bombas, válvulas, vedações.
Você tem equipamentos um pouco mais complexos, como dispositivos hidráulicos e pneumáticos. Tá. Você tem equipamentos de instrumentação. Então, esse é uma grande representação aí da nossa indústria. Tem um segundo segmento que você vai ver que é uma agregação desse primeiro, que são as máquinas propriamente ditas. Então, a máquina, ela agrega uma série desses componentes para executar Metálico, uma no caso. atividade. Não, a nossa atividade aí. Não, vocês têm máquinas que agregam o laser, o corte, os sensores, uma série de componentes para fazer aquela atividade ali do corte. Tá. Então, a máquina é um sistema mais complexo que carrega uma série de componentes. Tem um terceiro, que também faz parte da BIMAC, que são sistemas produtivos. Então, numa linha de produção, você vai ter uma série de máquinas, uma série de sensores, para ao longo daquela produção você beneficiar um bem. Né? Então, vou citar um exemplo, falando primeiro de máquinas, né? Uma máquina agrícola, uma torre eólica, um silo de armazenagem, tudo isso são máquinas. Quando a gente vai para o sistema produtivo, você pode ter, por exemplo, uma linha de beneficiamento de minerais. Né? Tá. Você pode ter uma planta que vai produzir um equipamento desde a sua fundição até o produto acabado. E tem um terceiro que também é a BIMAC, então estamos falando aqui de 4, os componentes, as máquinas propriamente ditas, o sistema de produção e tem um que amarra todos, que é a tecnologia. Então, os sistemas de tecnologia eles estão lá desde o componente, passando pela máquina e dentro da linha de produção. Então, tudo isso é a BIMAC. Entendi. Tem uma parte que é hardware, tem uma parte que começa a ficar um pouco mais intangível, mas todos eles aí se comunicam. Tá, que é o que existe hoje, né, nas máquinas, né? O controle CNC e o por aí vai. controle remoto. E quando você vai para essa área, né, você gera muitos dados, né? Aí você já vai para o Big Data. Sim. Então, se você tem muitos dados, você precisa controlar esses dados. Cibersegurança, tudo isso é a BIMAC. Às vezes as pessoas ficam muito na dúvida, né? O que é a BIMAC? É a máquina? É o componente, é a máquina, é a linha de produção e também a tecnologia que está fazendo envolvida todas essas isso. interfaces. É todo o processo, né, que envolve a indústria. No nosso caso, o corte e conformação, né? Exatamente. Que é o nosso foco. Mas você também gera dados, você também pode prover isso. Né? Então, tem empresas que se especializaram nisso. E analisar os dados, como é que você vai manipular esse conjunto de dados. E como que os dados da operação daquela máquina vão voltar para a própria máquina para equalizar aquele processo. Então, ela está fazendo aquele corte naquele material, ela gerou uns dados, olha... A eficiência poderia ser melhor se ela mudasse os próprios parâmetros. Então, ela gerou dados, vai como para um algoritmo e volta para ela, a própria máquina se ajusta. Isso é a indústria 4.0. Tá. Então, isso, respondendo a sua pergunta, isso é a BIMAC. É máquinas e equipamentos, mas nesse espectro aí amplo. Né? Então, vai até para essa parte que às vezes tem muita gente que tem dúvida. Mas eu tenho uma startup de tecnologia que analisa os dados de produção. É a BIMAC. Ah, eu fabrico componentes. É a BIMAC. Ah, eu fabrico o sistema de armazenagem de grãos. É a BIMAC. Tá. Tudo isso é a BIMAC e são reflexos aí da nossa indústria. É uma associação, então. É uma associação e Pra quem não representa entende, todas as demandas aí. Dessas empresas. Não é um sindicato. Não. A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos é uma entidade. Tá. Né? Você tem o Sindimac, que é o sindicato patronal desse setor, e a gente tem ainda o IPDMAC, que é um Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Tá, que entendi. aí pega também essa parte de tecnologia. Tá. E todos eles coexistem aí para representar justamente esse setor, que é importantíssimo na nossa indústria. Né? Tá. Então, se eu tenho uma indústria pequena, média ou grande... por que Pode que se associar. Posso me associar Perfeitamente. para ter uma vantagem o quê? Competitiva, uma vantagem de... N vantagens, né? Agora é importante também falar, porque o porte da empresa não faz a menor diferença na associação. Todos os associados têm acesso a todos os serviços. Muito pelo contrário, até eu diria que aquele que é o pequeno ou o médio, ele vai se beneficiar como se ele fosse beber na fonte das boas práticas, inclusive dos grandes. Tá. Então, se você entender a entidade como um conjunto de empresas que são pares do mesmo setor e que buscam melhores práticas, é bom você estar junto com aquela turma, né? Tá, sim. É igual como no colégio ou no grupo social, é bom estar com os bons, né? Siga Então, quem sabe fazer. Quem sabe fazer e quem é do seu setor, quem realmente espelha aí o seu setor. Então, você acompanhar esse setor é interessante. Então, pequeno, médio, grande, todos eles têm acesso a todos esses serviços e até o reforço. É interessante para a empresa pequena e média vir para a BIMAC. Tem um caso que até acho interessante, teve uma empresa que fez uma vez um depoimento que ela falou o seguinte: a minha empresa foi de pequena para média graças à BIMAC.
Olha só. E porque ela ingressou no comércio internacional. Então, falando aí até de um serviço que a gente tem, que é o apoio no comércio exterior. O comércio exterior é complexo. Por onde eu vou começar? Vou direto nos Estados Unidos, que é o Sabe que maior país? a gente não exporta ainda. Ainda não, mas eu vi que vai ter um seminário próximo aqui sobre isso e eu achei super interessante. Muito interessante, muito bem lembrado, né? Tá no site já da ABMAC, quem quiser entrar lá para ver, que a gente vai trazer todo o portfólio de ferramentas para você começar a interagir com o mercado internacional. Tá. Justamente para a empresa não ter uma experiência ruim. Aí, voltando para a questão da empresa média e pequena, exportação não é coisa de gente grande, é coisa de gente organizada. Tá. Você pode ser pequeno, você pode ter um produto muito bom, competitivo, você pode exportar. Aí vem a pergunta, eu vou exportar para onde? Né? No mundo tem aí 170 países. Né? Aonde no mundo o meu produto encontra um mercado? A gente ajuda nisso. Né? Então a ABMAC tem um projeto, é um dos mais antigos projetos da Apex, né? O programa chama Brazil Machinery Solutions, e nesse evento, inclusive, a gente vai falar disso. Esse produto tem a ver com esse mercado, vamos supor. É um produto de saneamento, um equipamento, um sistema de saneamento básico. Tem um estudo que a gente fez que aponta que a vantagem competitiva das indústrias de saneamento básico no Brasil, de máquinas e equipamentos, é o mercado argentino que está aqui do lado. Tá. Mas talvez se você for para o mercado de embalagem de alimento e indústria plástica, talvez seja Estados Unidos. Então, como que você vai desbravar esse mercado? Né? Então, comércio exterior é um tema complexo, mas dá para tratar, e a gente na ABMAC cuida disso. Entendi. Lá, então, de novo, né? Vamos voltar. Eu sou uma empresa pequena, quero uma ajuda. A ABMAC entra nessa A gente vai jogada. começar por um programa que chama PayEx. Porque nós somos novos, tá? Antes de nosso nós somos associados frescos. Fresquinhos. Então, estamos começando a acessar. Tem muita coisa lá, e principalmente com relação às normas, né, de segurança. A gente está com novos projetos agora, e a gente fica até encucado. Porque você lê a norma, mas interpretar uma coisa, ler uma coisa e interpretar outra. O que eu posso fazer? Então, como você falou, usar o que os outros já fizeram. Pô, desse jeito funciona. E onde encontrar essa ajuda? Estão com vocês lá. Vamos ver se os nossos engenheiros pegam essa ajuda com eles. Eu acho que, assim como a gente, né, teve até um distanciamento desse tipo de serviço que a ABMAC oferta. Nós ficamos anos sem ser associado. Porque nós estamos no mercado há 20 anos. E durante esse período, a gente ouvia falar muito pouco de ABMAC, mas, sinceramente, até quando o consultor entrou em contato comigo, eu até falei isso para ele. Falei, nossa, mas eu posso fazer parte da ABMAC? Olha isso. Porque eu sempre achei que fosse algo destinado a grandes indústrias, que fosse algo muito fechado, algo que você demoraria um tempo até que você conseguisse entrar dentro desse mundo, né? E depois ele, não, claro que não, vem aqui, vou te mostrar. Eu falei, cara, é muito mais simples e muito mais fácil e vai me trazer muitas ferramentas, por que não me associar? A gente se associou esse ano, foi bem rápido assim, né? Conversamos tudo. Eu já buscava algumas informações a respeito, mas era muito distante. Eu até falei, cara, vamos será que a gente divulgar consegue entrar nessa panelinha isso, aí? Né? Vamos tentar vamos ver passar, como é que é. né? Vamos compartilhar essa informação aí com o pequeno empresário. Você que tem uma indústria pequena, que está dentro desse segmento, cara, não é difícil, é fácil. E você vai ter muitos benefícios. Você vai buscar ferramenta, conhecimento, tem consultoria, tem várias coisas que vão agregar um pouco de auxílio mesmo. Porque a gente, quando assim, né? começa a empreender no Brasil, você se sente meio sozinho, né? Meio abandonado, Pois né? é. Vocês estão pagando comissão para ela alguma coisa? Não, só para saber, porque falou de um jeito aqui que eu acho que ganhou a anuidade aqui, deixa eu hein? falar, porque é complicado você falar de si mesmo, né? Então, aí como aquele carro da concessionária, né? O vendedor quer vender o carro. Sim. Mas quando o motorista, quem comprou, fala assim, olha, esse carro é bom, então vamos ouvir, né? Então é bom a gente ouvir a voz do associado, o depoimento, o testemunho, porque é original. E eu fiquei pensando aqui, o que você passou no início, porque empreender no Brasil é muito difícil. É muito difícil. Então, o momento mais difícil, que as empresas precisam mais de ajuda, é no início. Começo. É no começo. Então, assim, fica aí um convite para as startups, as empresas novas, de tecnologia, de equipamento, de sistemas produtivos, que procurem a ABMAC, porque a gente ajuda vocês nisso. Aquilo que a gente falou de buscar as melhores práticas. Né? Então, é importante estar junto. Tem casos na ABMAC, tem uma startup, que já não é mais uma startup, né? Se tornou uma empresa grande, que ela é egressa da Universidade Federal de Santa Catarina, chama Audaces.
hoje eles exportam para 70 países. Olha só. Então, no setor têxtil, que é um setor que tem... Quanta concorrência tem aí no setor têxtil, né, que vem da importação da China, da Coreia, e ele está exportando isso que está mais naquela ponta que eu falei, daquele quarto segmento. Então, tem um componente, tem a máquina, tem o sistema produtivo, tem a tecnologia. Ele está na tecnologia. Então, ele vende tecnologia para o setor têxtil. Então, a gente ajudou ele muito na parte de financiamento, aonde ele vai exportar, qual é o mercado, orientações. Então, tudo isso aí faz parte. Então, fica aí o convite. As empresas desses 4 macro setores podem se associar. Recomendo fortemente que se associe na ABIMAQ. E quem está falando aqui é você. Né? Porque mas tem que ser a voz do associado. O que me levou realmente à ABIMAQ, sabe o que foi? Feira de exposição. As feiras. Porque a gente sempre teve algumas dificuldades, né, para expor em feira. Porque quem expõe em feira vai entender o que eu estou falando. É difícil, né? É difícil, é tudo muito travado. Qual feira, né? Tem tanta feira. Tem tanta a feira, gente fica na aonde dúvida. eu vou? Qual feira que a gente vai começar, né? Vale a pena ou não aquela vale feira? Vale a pena ou não é outra coisa. Assim como começar a empreender, começar no mundo de feira, de exposição também. E pode ser muito caro feira, né? Tem feiras que são caríssimas, né? E para tudo você tem que fazer uma conta, né? Você vale a pena essa feira? É o meu mercado? Eu vou chegar lá, só vai ter importador? O público que vai é mais estudante? O público que vai é mais o comprador? É governo? Né? No início do ano, eu busquei um calendário de feiras. Eu fiquei impressionado. Tem mais de 1000 feiras. Nossa, eu já fiz isso também, várias vezes, aliás. É muita feira, Brasil, gente. Tem feira de tudo. Tem uma feira começando agora em São Paulo sobre combate a incêndio. Tem feira disso. Na ABIMAQ, a gente apoia 40 feiras. A ABIMAQ tem 4 feiras próprias e a gente apoia outras 40. E como é que a gente fez essa escolha dessas 40 feiras para apoiar, para botar o nosso selo? Não fomos nós que escolhemos, foram os associados. Então tem um grupo de associados. Por conta da diversidade de associados. Porque eles estão justamente lá no front, eles estão no mercado. Né? Então os associados do segmento, por exemplo, de saneamento, eles falaram, olha, tem uma feira nova que está começando, que é internacional, e a gente quer apoiar essa, que é a primeira edição. Isso aconteceu esse ano. Foi a IFAT, feira ligada ao setor de saneamento. E foi espetacular. Imagina você, uma feira que começou logo na primeira edição, tinha um público muito especializado e foi muito bom. Eu não conheço de feira, eu não conheço exatamente do setor de saneamento, mas os associados do setor de saneamento, que é um segmento da ABIMAQ, falaram assim, essa feira que é importante apoiar. Apoiamos e foi ótimo. Então, esse trabalho que a gente faz de apoiar feiras é como uma triagem, dizer para vocês, essas são as melhores do mercado na visão de quem está no mercado. Né? E esse apoio ele reverte em benefício para o associado, né? Porque aí a gente tem alguns descontos, a gente tem alguns certos respaldos, né, dentro da feira de exposição. Aqui em São Paulo, a ABIMAQ patrocina a FEMEC e a Expomaf. Sim, a ABIMAQ é a dona dessas feiras, né? A gente precisa conversar melhor sobre isso. Também eu ia pôr isso daí agora em pauta aí, porque todas as vezes que a gente já fez, a gente não sabia que vocês eram da feira. Não, porque então acho que você tem que aumentar um pouquinho o logo de vocês lá. Gente, eu falei isso, as pessoas precisam saber. A gente trabalha nos bastidores, não sabia. Né? Mas assim, quem organiza a feira é a Informa Markets, né? Mas a feira é pensada pela ABIMAQ. E são 4 feiras próprias, né? E as 4 vocês vão ver que são líderes nos seus setores. A AgriShow, a maior feira do agronegócio do Brasil, uma das maiores do mundo. Sim. A FEMEC e a Expomaf, que são feiras da mecânica e de automação, são líderes nos seus setores. Essas duas a gente participa desde a primeira edição. Muito As bem. Duas. E você reparou que gradativamente da primeira edição para essa última, ela foi ocupando o pavilhão São Paulo Quase todo. Foi grande. Que é o maior do Brasil. Ela ocupou a totalidade do pavilhão. Né? Esse ano a gente até se assustou, porque tinha muito expositor. Estava muito grande a feira, tinha até uns carrinhos para levar a gente de um lado lá para o outro. E a quarta-feira, Plástico Brasil também é líder, é a maior feira do seu setor. São feiras recentes, foram criadas, com exceção da AgriShow, que é mais antiga, né? Mas Plástico Brasil, FEMEC e Expomaf foram criados aí nos últimos 5 anos e se tornaram referência no setor porque a gente tem o contato direto com o fabricante. Então, na hora que a gente vai falar, vamos fazer uma feira
do setor de plástico, a indústria do plástico está lá junto com a gente. Na hora que a gente fala, vamos fazer uma feira de automação, a indústria de automação, aquele quarto segmento, a tecnologia que está em tudo, ela está lá junto com a gente. Entendi. Então a feira é um showroom de tecnologia. Mas deixa eu cutucar vocês um pouquinho. Vamos lá. Que o meu trabalho é esse aqui. Tudo bem, a ABMAC apoia, né, e é dona das feiras, mas a ABMAC participa efetivamente da feira, a ABMAC visita a feira, a ABMAC visita o stand dos associados, pergunta o que se está tudo certo, o que está faltando, posso ajudar em alguma coisa? Nunca recebi a visita da ABMAC no meu stand, se não for essa última vez que o Gustavo visitou o stand, e aí eu conheci a ABMAC. Sim. Eu falei, nossa, a ABMAC é dona, a gente precisa falar mais sobre isso. Sim. Porque tem muitas falhas na operação das feiras. E eu acho que os associados precisam de um pouquinho mais de apoio para que as coisas sejam um pouco mais fluidas, principalmente nos momentos de exposição de feira, porque é um momento que você está extremamente estressado, preocupado, porque você vai receber milhões de visitantes ali e você está preocupado se a energia vai estar ligada, se o ar comprimido está funcionando. Acho que falta um pouquinho mais de tato. Sim. As feiras são eventos complexos, né? E essas feiras que a gente está falando tem 300, 400 expositores, né? A gente tem uma equipe grande, mas é muito comum numa feira, você chega no stand e o associado está atendendo. Você volta mais tarde e tal. Isso acontece também, né? A última feira, as últimas, eu não consegui fazer a feira toda. E a gente eu andava de uma ponta a outra, tinha alguns quilômetros, né? Agora, uma coisa que é importante, por ser um evento complexo, a gente quer que vá muita gente na feira. Quando vai muita gente, ele lota o estacionamento, ele gera um engarrafamento. Para comer é complicado, mas também isso é uma coisa que a gente tem que equilibrar, né? Então eu quero mais público, mas também tem que garantir que tem um ambiente ali formidável para ele justamente ele retornar. E a infraestrutura da Expo São Paulo é muito boa. É a melhor do Brasil, né? O AMB está sendo reformado, deve, né, reiniciar aí as suas atividades, mas uma coisa que a gente faz, a gente tem um comitê de feiras. Então é hora que o associado, antes da feira e depois da feira, dessas 4 feiras que são da ABMAC, eles trazem esses problemas, né? E falam, olha, tem problema nisso, tem problema naquilo, e a gente vai atrás para resolver. Então aqui, a ABMAC, a gente unifica a voz do associado. Se você for procurar um promotor de uma feira qualquer, você é uma pessoa, né? Quando a gente junta, olha, são 60 expositores dessa feira apoiada, são os 300 dessa feira aqui. Então a gente tem mais força e mais voz, e aí justamente para negociar. Agora, uma grande vantagem das feiras da ABMAC, quem faz o São Paulo Expo sabe o valor que paga numa feira lá. Sim. As feiras da ABMAC pagam menos, bem menos, né? Porque ela visa justamente gerar esse ambiente favorável para desenvolver os negócios. Também por isso se tornou aí uma das maiores que acabam sendo ali realizadas, né? Nos pavilhões. Agora, estamos falando de feiras nacionais, mas tem as internacionais também, né? A gente tem projetos aí internacionais, e aí de novo aquilo, né? Para que mercado que eu vou, né? O mercado têxtil, por exemplo, faz muito tempo que a gente tem uma feira, que a gente apoia uma feira, leva os associados para uma feira na Colômbia. O mercado colombiano despontou como um mercado bom para o setor têxtil, e tem uma disputa lá das empresas. Não, eu quero ir para essa feira. Mineração, o pessoal vai para a feira no mercado peruano, que é o mercado mineiro aí muito ativo, né? Qual é a feira de Chicago, setor de alimentos? Então tem aí essas 40 feiras apoiadas. Nós fomos por uma feira na China esse ano e tinha um pessoal da Informa lá, né? Tinha na também, feira. Fazendo tinha propaganda. Um standzinho pequenininho lá e ele tava lá sentadão lá. A gente passou, o que você tá fazendo aqui? Pelo menos conseguimos falar em português com alguém lá. Não, é que a Informa me trouxe para cá para que a gente, né, apresente para as pessoas que estão passando por aqui, que também tem como expor ali no Brasil e tudo mais. A gente achou bem interessante. Jogaram ele lá e ele estava lá para mostrar que feira não é só ali, né? Tem em todos os outros lugares. Sim. Como que a ABMAC, por exemplo, entra... A gente vê que a China tá grande, né? Demais, e vende para o Brasil todo e para o mundo todo. E muitas vezes eles vêm com os preços que muito baixos, assim, né? Acaba que você às vezes não tem nem a vontade ou necessidade de fabricar no Brasil. Porque na verdade, eles inviabilizam, né, a produção interna. Porque é um preço muito barato. baixo, né? Predatório, né? Tem uma... Como que a ABMAC ajudaria a dar uma competição nisso daí? Porque, cara...
Por exemplo, meu setor de plasma aqui está ficando difícil a fabricação. Imagina. Porque o preço da China é tão baixo que, poxa, aí você põe mão de obra, prédio... Mesmo com os custos de importação, né? Custos de É o importação. que a gente chama de custo do Brasil, né? Esse é um desafio global. A gente está vendo um movimento aí, vários países, né, se movimentando, preocupados com isso. O contexto que aconteceu isso, houve uma desaceleração na China, então o mercado interno deles, que é muito grande, deu uma desacelerada. E eles migraram muito para a exportação. Um pouquinho que eles exportam, ele enche aí os mercados. Mas, a bem da verdade, o nosso mercado, máquinas e equipamentos, já convive com o mercado chinês ou coreano há muito tempo. Veja a indústria têxtil, né? Tem uma empresa que é uma indústria têxtil bem tradicional, que fica lá na região do Ipiranga, que fabrica teares mecânicos conectados na indústria 4.0. Então, conseguiu fazer essa travessia, né? Então, assim, mas como que a gente vai competir com esse mercado que chega um produto muito barato, né? A gente tem que trabalhar no custo do Brasil. Então, da porta para dentro aqui na sua empresa, você tem uma série de desafios. Mão de obra, os insumos que você compra, você tem que administrar a produção, você tem que fazer um produto de qualidade. Aí tem um monte de coisas do lado de fora. Legislação, mudou a regra, como que vai ficar a reforma tributária, né? Qual é o mercado? Qual feira que eu vou? Aí vocês estão vendo que vai pipocando um monte de assuntos para a gente administrar. E tem um que pesa muito, e a gente faz esse estudo aí já há vários anos, a BIMAC é quem apura o custo do Brasil. O que é o custo do Brasil? Qual é o custo médio de produzir no Brasil comparado com os países da OCDE? Né? E ali você tem a Alemanha, você tem México, tem uma média ali de países. E no Brasil é mais caro. No Brasil é muito mais caro. Em números, é 1,5 trilhão mais caro. E a gente pega esse número e quebra nas suas parcelas. O maior é o tributário. Né? Depois vem o acesso a insumos. Depois você vem acesso ao crédito, ao financiamento. Então, todo o capital de giro que é empregado numa indústria, qual é a taxa que ele tem? Comparado com na Alemanha. Aqui é mais caro. Então, assim, para a gente conseguir competir com China, a gente tem que fazer um dever de casa, a gente como país, né? Então, tem algumas coisas que estão encomendadas, né? Reforma tributária foi aprovada, ela é boa para o nosso setor, está sendo regulada, tem que vigiar para não aparecer os jabutis lá no meio do caminho. Então, fez todo o trabalho para não morrer na praia, a gente está acompanhando. Então, assim, a concorrência, a gente não tem medo da concorrência com China. O nosso setor exporta muito, mas o que a gente precisa ter, as mesmas regras. Eu tenho que competir com as mesmas regras. Eu não posso ir para uma corrida carregando um peso maior do que quem está aqui do meu lado. Então, o chinês tem um acesso a insumos muito barato. O aço na China... Mão de obra também lá, mão de muito obra, barato. Subiu um pouco, mas ainda é muito barata. Né? Eles têm infraestrutura. Né? A taxa de juros é menor. Então, ele é mais competitivo para produzir, aí o produto dele alcança os mercados, chega mais barato. Então, o que a gente tem que fazer tem que cuidar da nossa produção. Então, tem coisas que são dentro das empresas, as empresas têm que ser mais competitivas, precisa de tecnologia, para isso precisa de inovação, mas tem coisas que são estruturais no país. Reforma tributária, acesso a crédito e juros. Né? Sim, é uma conversa que a gente tem que ter com o governo, tem que colocar os nossos pleitos, né? Tem que fazer a nossa voz ser ouvida, para que toda essa, a gente chama de agenda legislativa, né? É tudo aquilo que está correndo nos debates nas esferas municipais, estaduais, federais e que vai virar realidade para a indústria. Então, é uma reforma tributária, é uma lei de descarbonização, por exemplo, os assuntos de NR12, né, que é um outro assunto que entra no dia a dia das empresas. Né? A gente quer segurança, mas não quer superdimensionar esse tema, por exemplo, aí de NR12. Né? Então, também, ele é custo, mas também tem que ser olhado voltando ao assunto da China, por exemplo, nós vemos que as marcas, não sei como que é a regulação disso lá, talvez o Lourenço possa saber, mas pelo jeito é mais livre lá do que a legislação daqui com relação à segurança do trabalho, por exemplo. Porque, eu vou falar do meu caso, né, que a gente compra as máquinas que vêm da China e tudo mais. Elas não vêm adequadas ao nosso. Cada país tem a sua adequação. Então, ela não vai vir lá uma dobradeira hidráulica com duplo bloco, vai vir uma laser talvez fechada, alguma coisa nesse sentido. E nisso eles também já têm uma vantagem competitiva lá, porque eles não precisam colocar todos esses aparelhos, eu né, de acho segurança. que nem para o consumo interno deles tem essa regulamentação de segurança. Não sei como lá. não posso dizer, não posso afirmar, sou ignorante. Mas o que vem para cá vem sem a nossa normatização. Então, quando chega para cá, puxa vida, e agora? Só posso vender, até
conversou um pouco sobre os laudos, eu tenho que colocar laudo, tem que ter um engenheiro por trás, tem que emitir um RT, né? Tem alguém trabalhando para descobrir se a máquina tem a segurança ou não, então eles não têm isso lá. Aí, voltando à minha pergunta, aí, a ABIMAQ ajuda, assim, na sua opinião, você acha interessante subir imposto para não trazer esse tipo de máquina para cá, para aumentar a fabricação interna? Porque, cara, é difícil você, de novo, competir quando você tem que fazer coisas que os outros não precisam fazer, né? Tanto no mercado interno, competindo com o meu concorrente, que às vezes não coloca toda essa parafernália de segurança, quanto o chinês lá, que não faz nada disso e acaba vendendo para o mundo inteiro. E nessa comparação que você fez aí, de que a gente tem que competir pelo menos com as mesmas ferramentas. Já não tenho mais as mesmas ferramentas. Isso a gente, né? Sente um pouco. Eu me senti nesse cenário, porque a gente compete com os nossos concorrentes, mas não no mesmo nível de igualdade, porque nós ofertamos para o mercado brasileiro um produto já todo regulamentado dentro das regras que o Brasil exige. E a maioria dos nossos concorrentes não. Então já é desleal aí, né? Então é difícil. Sim. A gente tende, a princípio, e pensar em tarifa, né? Porque é o que parece mais prático e mais já rápido. Fizemos isso várias vezes no decorrer do Brasil, né? Ia chegar justamente nesse ponto, né? Década de 90, né? Era comum você ver um carro e por cima da pintura ficava estufado, assim. Era aquela ferrugem daquele aço que não era nem galvanizado, né? Pois é. Aí veio a concorrência e foi uma chiadeira, mas melhorou a qualidade dos automóveis. Mas mesmo isso tem que ser feito com muito cuidado, porque você não pode fazer uma coisa repentina, essa abertura, porque você precisa dar um tempo e criar estruturas para as indústrias se adaptarem. Então, assim, tem que ter ressalvas, né? E o inverso também é verdadeiro. Você simplesmente subir a tarifa não significa que vai prosperar o mercado. Não, lembra da década de 80 com relação aos computadores e tudo mais? Aquela questão era reserva de mercado, de tecnologia. Não podia importar nada que fosse Você pronto. fechar o mercado ou dificultar a entrada não é sinônimo de que vai favorecer, florescer uma indústria. A indústria vai aparecer se você tiver uma política industrial para incentivá-la. Você criar um ambiente que tem segurança jurídica, você tem acesso aos insumos, você tem financiamento. E você pode incentivar, você pode criar incentivos à pesquisa, inovação, desenvolvimento. E aí isso sim vai acontecer. A gente vai conseguir competir se a gente investir em inovação. Então, acabou de acontecer na Europa, ela aumentou a tarifa lá do automóvel elétrico. As montadoras europeias precisam investir em inovação. Sim. Elas ganharam fôlego, mas elas precisam investir em inovação. Então, daqui 10 anos vai estar na mesma. Então, vai acontecer como aconteceu aqui no Brasil. Então, né? assim, a resposta para essa pergunta é uma pergunta muito boa. Ela é complexa. Não é só a tarifa e não é só a ausência dela. Não é você nem abrir nem fechar. É você criar um ambiente para poder favorecer. Aí volta para aquele assunto do custo do Brasil. E no custo do Brasil, de novo, né? NR12 é 1. Não pode ser superdimensionada. Tem que ser no ponto, né? Entendi. Bom, a competição está aí, né? O que você me diz, Lourenço, com relação a essa parte aí de eu ter que fazer isso? Você é um dos criadores das regras, né? Pelo que a gente conversou um pouquinho antes. Mais ou menos. A gente lutava para tornar isso tudo o mais simples, o mais prático possível, né? Muitas vezes a gente perdia. Hoje a situação está um pouco mais complicada, porque o governo extinguiu as comissões nacionais, né? E isso agora é discutido num grupo muito fechado. Caramba. Que muitas vezes a gente não tem mais acesso. Então eles determinam isso em reunião governamental. Tá. E botam em consulta pública. Entendi. A gente só não tem mais esse sabendo. comitê todo fazer discussão não tem mais. Conversa talvez com os próprios, né, da ABIMAQ, não tem mais isso. Não. A maioria delas que estão em revisão já entram num grupo fechado que chama Grupo de Trabalho do governo e já vai para consulta pública. Você vê que isso é mais uma frente aí, né, que a gente tem que monitorar remotamente, né? Então a gente está aqui em Sorocaba, né? Quantas indústrias tem aqui? Mas em Brasília
tem coisas acontecendo que a gente tem que acompanhar. Isso é interessante, né, seu Lourenço, porque as indústrias vêm para a BIMAC para buscar serviços, benefícios e tal, mas elas também dão uma chancela para a BIMAC e falam assim, vai lá e me representa nesse assunto do NR12. Pois é. Né? Pois é. Então isso... Agora, como é que a gente faz para saber, né, o que está acontecendo, né? Dentro da cabeça dos políticos lá em Brasília. Ou qual é o assunto que avançou, né? Para onde está indo, né? Essa frente de regulamentação. Né? A situação que estava bastante sob controle, a parte empresarial tinha uma participação muito ativa e muito eficaz. Hoje não conseguem mais chegar lá. Aí tem a questão da tecnologia, né? Então, poxa, esse componente, ele está vindo, sei lá, dos Estados Unidos, está vindo da Suécia, isso não é exatamente um problema. A gente gostaria que ele fosse desenvolvido aqui, mas quanto vai me custar para criar essa tecnologia do zero? Ou eu posso já embarcar em cima dela? Qual que vai ser o meu diferencial? Será que o diferencial está em fabricar o robô ou administrar os dados que o robô está trabalhando, né? Então tem coisas que são assim vantagens dos países. Tem países que têm uma vantagem melhor para aquilo. O Brasil tem outras vantagens. Por exemplo, a gente tem uma vantagem na parte de celulose e papel. O eucalipto cresce aí em 5, 6 anos no Brasil, leva 10 anos no Canadá. Então não é à toa que a gente tem uma série de indústrias de celulose e papel se instalando no Brasil. Então nessa parte a gente está indo bem. A gente tem recursos minerais, vai ser um grande produtor de minérios, né? Então assim, tem setores que a gente tem capacidade aí de prosperar. Agronegócio é um. Sim, é imenso. A competitividade nossa do agronegócio é um. Agora, a indústria de máquinas e equipamentos é um grande fornecedor do agronegócio. As máquinas agrícolas que a gente falou. A gente tem bastante cliente, né, do setor agrícola. Sim, vários máquinas clientes laser, né, para manutenção, eles pra compram criação. as máquinas para produzir as peças das máquinas deles, colheitadeiras. Tem umas placas grandes, né, que eles cortam também. Uma utilidade infinita. Mas a gente tem... A diversificação, no nosso caso de cliente, é muito grande. Porque a gente tem cliente desde o agronegócio até decorativo. Todo mundo precisa cortar material, né? Usa o equipamento para um ramo Sim. específico. Blindadora de carro. E é bom você se diversificar, né? Se você pensar assim, na verdade, seria bom ter um cliente só. Mais fácil, né? Eu vou uma nota fiscal só por mês. Mas se ele tiver um problema? Acabou. Aí a outra ponta, você tem que pulverizar a sua carteira. Então, quanto mais espalhados estão os cestos, melhor, né? Então, isso na indústria é assim também. Agora, agronegócio, o Brasil é um gigante da produção de alimentos, né? Soja, milho, laranja, café. A gente está lá no top 3 em todos esses, né? Carne bovina. E para você produzir, não basta você ter a insolação, o clima, você tem que ter tecnologia. Uma máquina agrícola que você falou que corta essas peças, é aquela questão, né? Ela é um rearranjo de vários componentes que foi pensado por uma empresa que pode estar aqui no interior de São Paulo. Ela tem uma equipe de engenharia, no mezanino tem lá 60 engenheiros que estão lá fazendo o desenho, manipulando como eu vou cortar essa chapa para quando ela estiver no plantio, a semente cair exatamente naquele ponto. Então tem engenharia ali. Alta tecnologia. Né? Então, isso sim é feito no Brasil. Até a importação de máquinas agrícolas é muito baixa, é diferente dos outros setores, né? Muito pelo contrário, é um setor que exporta, né? E isso é desenvolvido localmente. Uma vez eu perguntei para uma diretora de uma multinacional, que é uma das maiores do mundo, né? E eles pegaram os equipamentos deles e adaptaram para o agronegócio. Não era exatamente do agronegócio, e adaptaram. E aí eu perguntei para ela assim, esse insight, esse entendimento de que esse equipamento que era de construção veio para o agronegócio, veio da matriz? Não, veio do Brasil. Porque é bom você estar junto do mercado, que é o mercado que mais cresce. Eles falaram assim, sim, essa máquina também pode transbordar o serviço para esse outro lado. Né? Identificou uma outra necessidade, né? Identificou uma outra necessidade. Então eu falo, a parte de celulose e papel, o Brasil desponta, né? A parte agrícola também. A gente tem um potencial de mineração também muito grande, né? Tem outros minerais aí da transição energética importantíssimos. O Brasil tem recursos de lítio, né? Mas para a gente fazer isso, aí volta lá para aquela questão. Aí o custo do Brasil. Entendi. Porque o custo precisa ser competitivo num cenário
né, de competidores globais, né? Parte de competição com relação... Voltando só naquele assunto da norma regulamentadora. Eu ia voltar também.